Aqui. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro dia do ciclo de debates Estatuto da Pessoa com Deficiência, também conhecido como Lei Brasileira de Inclusão, e a atuação do Ministério Público. É com muito prazer que a gente recebe, todos vocês aqui. Nós temos hoje tanto servidores do MPF, como servidores de outros órgãos. Nós agradecemos muito também a disponibilidade e a presença de vocês aqui neste evento. Meu nome é Raquel, trabalho na Secretaria de Educação e Desenvolvimento Profissional. Nós estamos aqui na parte logística do evento, na organização. Qualquer coisa que vocês precisarem, em termos de recurso, inclusive recurso de acessibilidade, vocês podem falar comigo ou com a Ana Clara, que ao fundo que também é nossa parceira aqui, está também ela pela Secretaria de Educação e Desenvolvimento Profissional. Para as pessoas com deficiência visual ou deficiência visual total ou baixa visão, nós temos o serviço de audiodescrição. Então, se alguém quiser fazer o uso dessa tecnologia, é só me procurar, a gente fornece o fone de ouvido, ok? Para a descrição das imagens. Nós temos, fora no corredor, temos água e café à disposição. Vamos ter um intervalozinho de uns 15 minutos para isso. Temos também, aqui dentro do auditório, temos banheiros, porém, para as pessoas que utilizam cadeira de roda, o banheiro mais acessível é fora. A gente tem também o brigadista e à disposição também, se precisarem. Nesse momento também, antes da gente passar para a primeira palestra, a gente gostaria de fazer um pequeno esclarecimento a respeito da identidade visual do evento. Vocês viram essa identidade visual tanto no banner da intranet aqui do MPF. Para os servidores de outros órgãos, a gente colocou esses cartazes. E como foi uma identidade bastante abstrata, a gente sentiu a necessidade de esclarecer a interpretação dada pelo criador da arte. Nós o convidamos para estar aqui hoje. Ele, muito gentilmente, mandou esse texto para a gente, pediu que a gente repassasse para vocês sobre a interpretação, e eu gostaria de passar, porque foi um texto de muita sensibilidade da parte dele, e que eu achei interessante colocar. Ele coloca assim: tratar do assunto deficiência é sempre algo delicado, não pela tarefa em si, mas pela complexidade do tema. Quando a missão é criar uma arte, ou, neste caso, uma identidade visual, a coisa complica ainda mais, pois a tendência é cair no lugar comum, inconscientemente rotulando quem possui algum tipo de limitação, seja ela física ou não. Confesso que, de início, dei alguns passos neste caminho, pois não havia examinado o briefing com atenção, mas depois vi que não queriam imagens de pessoas com deficiência, de deficientes, e foi aí que eu percebi que eu estava dentro da caixa. Então, resolvi sair dela e pensar numa forma de representar o tema do jeito que eu gostaria de vê-lo. Então, a ideia veio em forma de cores. Sei que as pessoas com deficiência visual não poderão vê-las, mas poderão ouvi-las. As cores são aquelas que, no meio gráfico, conhecemos como CMYK, que é a sigla em inglês para as cores ciano, magenta, amarelo e preto. São 4 cores puras, fortes e vivas, e originam todas as outras centenas de milhares que compõem o universo de cores do design gráfico. Depois, fui refletir sobre os motes da campanha, que são a inclusão, a igualdade de direitos da pessoa com deficiência na sociedade e o direito dessa pessoa de exercer sua autonomia. A partir disso, imaginei a cena, uma parede na cor magenta, viva e alegre. Nesta parede existe uma grande porta escancarada, e, por meio dela, pode-se ver um céu límpido e ciano, com nuvens brancas como algodão. Neste momento, uma enorme seta amarela cruza o longo piso preto, até chegar na entrada da porta, fazendo um convite quase que imperativo para explorar o outro lado. Foi assim que imaginei ser a forma de mostrar que todos, absolutamente todos,
tem direito de acessar o infinito céu de possibilidades que a vida nos presenteia, cada um com suas limitações e deficiências, mas para todos o convite está feito e o direito deve ser garantido. O criador é o Weber Pereira, aqui da SECOM, e essa foi a interpretação dele para a arte, que estamos colocando aqui, a identidade visual do nosso ciclo de debates. Sejam todos bem-vindos. Eu vou passar a palavra para o primeiro palestrante, perdão, é a Aline, né? Para a primeira palestrante, que é a Aline. A Aline Wanderer, ela é servidora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ela é bastante envolvida nessas questões da inclusão da pessoa com deficiência. E ela vai passar aqui, né, sobre... Vou só ajudar aqui. Sobre a Convenção Modelo Social e a nova Convenção da Pessoa com Deficiência. Perdão, Aline. Tem um microfone aqui de mesa e tem um de mão. Deixa eu me organizar aqui. Passador de slides? Gente, boa tarde. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga, tá? Sou formada pela UNB, tenho um mestrado também na UNB. E sou servidora do Tribunal de Justiça, já tem 8 anos que eu trabalho no tribunal, numa área que trabalha com o tema da violência doméstica, atendendo a juizados criminais, especiais criminais de violência doméstica, principalmente com famílias em situação de violência e com crianças que sofreram alguma forma de violência. A gente faz um assessoramento aos juízes. E esse tema da deficiência, eu já vou de antemão, tá, gente? Como eu sou da área psi, eu gosto de dar aula assim, rodinha, todo mundo debatendo, esses negócios muito formalizados, eu tenho mais dificuldade. Então, eu já vou de saída daqui a pouco pedir para vocês me ajudarem a pensar. E eu queria assim que qualquer pergunta ou reflexão, eu prefiro que vocês possam interromper do que a gente deixar para o final um debate, porque às vezes a gente acaba perdendo um pouco do timing, né, das coisas. Então, sem o menor problema, me interromperem e, como eu não vou estar vendo, pode gritar, tá? Em vez de levantar a mão. Ou então dá um sinalzinho aí para a Raquel, para alguém, tá? E queria pedir também, pessoal da organização, se puderem me avisar quando for umas 2h30, só para a gente controlar o tempo, por favor. Então, nosso tema hoje, nesse primeiro momento, né, a intenção do debate, a gente discutir sobre a Lei Brasileira de Inclusão, recém aí elaborada, né, e a situação do Ministério Público. Para a gente chegar nesse tema, a gente tem que dar alguns passos primeiro para contextualizar do que é que nós estamos falando aqui. Né? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouco sobre a Convenção pelos Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelas Nações Unidas e recepcionada pelo Brasil como emenda constitucional, né? O modelo social modelo social da deficiência e a nova concepção que a gente acaba atribuindo ao tema a partir desse modelo. Eu vou pedir também a gentileza para vocês, vou passando os slides aqui. Se em algum momento, sem querer, eu passar 2, vocês me dão um toque, por favor. Tá? Então, eu acho que, de saída, para a gente falar sobre qualquer tema vinculado à deficiência, a gente tem que falar sobre deficiência, o conceito de deficiência, porque a gente tem uma tendência, existe uma tendência do senso comum, e isso é ótimo para que nós tenhamos sanidade mental, de nós tomarmos os conceitos com os quais a gente lida no nosso dia a dia como coisas que estão dadas. A gente não para pensar o que eles significam, a gente trabalha com eles no nosso cotidiano. Mas quando a gente vai se aprofundar num tema, ou quando nós vamos falar de direitos humanos, principalmente, a gente precisa entrar um pouco na construção dos conceitos. E deficiência, como a gente entende hoje, e como a gente entende hoje é uma coisa muito já confusa, né? Não é uma coisa que é unívoca,
Mas essa forma que a gente entende hoje, o que nós estamos vivendo hoje, é fruto de uma construção histórica. Então, deficiência não é uma coisa dada. Você não pensa assim, pessoa com deficiência, eu já sei o que é, já embarquei tudo aqui na minha cabeça. Não. Deficiência é um conceito que vem sendo construído e reconstruído ao longo aí dos séculos e que tem aí influências sociais, econômicas, religiosas, filosóficas, políticas, que vão se casando para a gente ter o que hoje a gente entende como deficiência. E, quando a gente pensa em história, eu vou falar aqui, eu não estou falando de história numa compreensão de que a história é uma linha que vai subindo e evoluindo para que nós tenhamos hoje, em linha reta, para uma evolução. Então, como se nós tivéssemos hoje uma coisa melhor do que tínhamos ontem. Eu estou falando, sim, de um processo de construção que a sociedade e as sociedades vão realizando e mudando, modificando de forma complexa, e gerando um monte de contradições pelo meio do caminho, um monte de idas e vindas, um monte de, enfim, de paradoxos, que é onde a deficiência também está colocada. Então, para a gente pensar um pouco disso, eu vou querer, como boa psi que eu sou, que peço, gosto de interagir com as pessoas, eu queria pedir para vocês, para a gente começar a aquecer nesse tema, que vocês dissessem, por favor, em voz alta, para eu poder ouvir daqui da frente, e que procurassem guardar na cabeça o que os colegas vão dizer, porque eu esqueci de pedir o quadro para alguém ir anotando o que vocês fossem falando, mas assim a gente pode pensar junto, né? Eu queria que vocês dissessem para mim palavras, termos, expressões que vêm à cabeça de vocês quando vocês escutam o termo deficiência. Qualquer palavra, expressão que venha à cabeça de vocês, para a gente começar a aquecer. E isso vai ser útil mais para frente, como vocês vão ver. O que passa com a cabeça de vocês quando vocês pensam em deficiência? Limitação, dificuldade, cuidado, desafio, barreira. O que mais? Superação, coragem. O que, Duda? Certo? Fé. O que mais? Não. Ignorância. Não precisa ser politicamente correto o termo, tá, gente? Qualquer termo. Falta de eficiência. Acessibilidade? Acessibilidade. Preconceito. Invisibilidade. Estigma. Indiferença. Oi? Inclusão. Alguém dá mais? Diferença. Capacidade. Tabu. Joia. Então, se vocês forem parar para pensar, nós estamos aqui com palavras, inclusive, com sentidos contraditórios, né? E a gente vai ver como é que isso se constrói, tá? Então, vamos voltar lá para a antiguidade clássica, Roma antiga, os impérios, lá atrás, quando você tem um contexto no qual a deficiência simplesmente não se coloca como questão, porque você tem uma ética no qual é perfeitamente cabível e permitido você abandonar ou matar as crianças que nasçam com alguma dificuldade, alguma deformidade, alguma diferença física, e no qual os que sobrevivem não têm um lugar social qualquer. Então, você não tem a deficiência como questão, porque a sociedade não tem espaço para nenhum tipo de lugar para essas pessoas, né? E aí, as influências religiosas têm um papel muito importante nesse caminhar, porque você tem o cristianismo que vai emergir ali como a religião dos marginalizados. É a religião dos escravos, é a religião dos mendigos, é a religião dos pobres, porque são os que sofrem, os que serão consolados, e por aí vai. E você começa a ter, com a influência cristã, a ideia de que essas pessoas marginalizadas têm uma alma. Essas pessoas que nascem com deformidades têm uma alma. Elas não podem ser mortas, foi Deus que mandou. Então, você começa a criar-se aí um
paradoxo na relação dessas pessoas com a sociedade, que é, de um lado, um sentimento de amor e de cuidado, de caridade, porque seriam, inclusive, entendidas, até a Idade Média, como meio que o para-raios da divindade, assim, são os bodes expiatórios dos pecados da sociedade. Então, a gente tem que manter, porque Deus está mandando essas pessoas para nos lembrar dos nossos pecados, para nos salvar, e nós temos que cuidar delas até elas morrerem. Ou, por outro lado, não, essas pessoas, com esse tipo de aberração, elas estão predestinadas à danação divina, e aí você tem, ao contrário, um sentimento de rejeição, de repulsa. E isso depois, mais para frente, com a reforma luterana, vai ganhar um contorno bem mais drástico, porque a reforma traz a noção de culpa. Então, não só essas pessoas têm uma alma, mas elas têm culpa pelo que elas trazem como aberração. E se elas têm culpa, elas têm que ser responsabilizadas. Ou elas têm culpa porque elas pecaram, ou elas têm culpa porque os pais pecaram, porque os avós pecaram, porque elas nasceram num contexto pecador, enfim, seja lá o que for, elas têm culpa. E você tem, nesse período todo, também a construção de entidades asilares, aí, inclusive, com as epidemias de lepra, você tem ali os leprosários, as pessoas sendo alimentadas, cuidadas ali, até cumprirem o seu destino, né, até morrerem. E, depois das epidemias, esses locais passaram a abrigar tudo que é tipo de marginalizado social. Então, vai ali prostitutas, miseráveis, os loucos, e o que a gente entende hoje como as pessoas com deficiência, todas colocadinhas ali. E com essas polaridades entre o cuidado e a rejeição, e com a noção de culpa, você tem também inaugurada a época dos açoites, dos castigos, nesses hospícios, que foram considerados hospícios, até só foram desmontados mesmo no fim do século XIX. E você tem, enfim, uma situação muito grave no qual, realmente, a população que ocupa esses locais, ela não se compõe apenas de pessoas com diferenças corporais específicas, mas pessoas que estão fora do que se espera que a sociedade vá lidar, né? Aí, no século XVII, a gente tem um filósofo, John Locke, que ele vai trazer uma ideia que depois vai ser muito importante para uma modificação no status das pessoas com deficiência na sociedade, que é a ideia de que as pessoas têm a mente, é uma tábula rasa. Não sei se alguém já escutou essa expressão aqui, mas a ideia de que nós, quando nascemos, não trazemos nada. É como se a nossa mente fosse um papel em branco e o ambiente é que nos constitui. E isso, 2 séculos mais tarde, aproximadamente, vai abrir o espaço para as primeiras tentativas de educação às pessoas consideradas antes ineducáveis, né? Porque esse é o ambiente que nos constitui. Quem sabe a gente pode fazer alguma coisa aqui no ambiente para essas pessoas diferentes terem algum tipo de desenvolvimento, né? Século XVIII, ali a gente vai começar antes do aparecimento das ciências, propriamente dito, a gente começa a ter um monte de explicações metafísicas sobre a deficiência, ou sobre as diferenças corporais, ou como os ares do campo podem afetar, enfim, várias explicações, o que acontece na gestação, que aí a criança nasce deformada, coisas bem intuitivas mesmo, misturas ali, mas começa a afastar um pouco da noção teológica, né? E aí, no século XIX, aí, com a influência do positivismo, do enciclopedismo, a gente começa a ter iniciativas, de um lado, de educação de cegos, educação de surdos, a redenção dos cretinos, como eram chamadas algumas categorias de deficientes intelectuais à época, né? O idiotismo, o cretinismo. E você começa a ter essas iniciativas bem esparsas, e começa a ter um monte de catalogações, porque as ciências vão se desenvolvendo, a medicina, o que depois via se constituir a psicologia, a pedagogia, e começa a haver uma catalogação desses estados orgânicos, desses estados mentais. E aí, em catalogando, a gente vai começando, inclusive, a ter algumas separações. A gente vai separar, por exemplo, o deficiente mental, que viria depois se chamar deficiente mental, dos loucos, né? Dos alienados mentais. E, com isso, também a inimputabilidade legal começa a aparecer em alguns países. Então, as pessoas se tornam portadoras de alguns direitos cívicos,
a gente começa a ter o desmonte dos grandes hospícios, que no século XIX chegaram a ter milhares, principalmente a gente tem na França alguns exemplos dos hospitais gerais, como eu não chamasse, tinham milhares de pessoas ali abrigadas, em situações bastante degradantes. Então, você começa a ter o desmonte disso, alguma tentativa de educação. E vamos trocar o discurso da rejeição, as algemas, os açoites que a gente tinha, pelo discurso do assistencialismo, da proteção, como uma forma de redenção, já que agora essas pessoas têm algum tipo de direito cívico, né? E nós vamos entrando aqui no século XX, com a evolução científica, inclusive com os movimentos aí que vão gerar iniciativas eugenistas, porque aí a gente começa com o discurso da hereditariedade, da purificação da espécie humana, então o determinismo biológico, ou seja, tudo que acontece é fruto da situação biológica. Então, se as pessoas não têm emprego, não podem ser educadas, é porque elas têm isso na sua Constituição. E a hereditariedade, que começou a ser estudada aí por essa época, ganha uma primazia, e aí a gente vê coisas muito interessantes, como teorias que dizem que um avô preguiçoso vai dar origem a toda uma geração de idiotas, e aí você vai começando a ter... ou que um casamento ilegítimo vai gerar filhos deformados. E aí você tem todo um processo de investimento na eugenia, na purificação da sociedade. Você tem programas de esterilização forçada, enfim, que alguns, inclusive, em alguns países, duraram até a década de 90, né? Para você começar a melhorar a sociedade, melhorar, né? Então, o que a gente observa nessa história da deficiência é que a gente sempre tem algumas tensões entre um nós que está plenamente ok no meio social e um outro, algo que está fora, algo que me incomoda. Entre o que é normal e o que é anormal. E muito interessante falar de normal e anormal, porque normalidade, normal, é um conceito que também não é óbvio. Esse termo normal é super recente. No século XIX, é um termo estatístico que foi usado para se referir a uma distribuição estatística, distribuição normal. Não sei se vocês lembram do segundo grau do ensino médio, aquela curvinha em forma de sino, que é da distribuição normal, que significa como um fenômeno se distribui na sociedade. E, na verdade, o senso comum apreende a ideia de normalidade como majoritário, esperado. Só que normal não existe sem anormal. Não faz sentido falar em anormal se a gente não tiver essa dicotomia, né? Então, a gente tem essa tensão no campo da deficiência, né? E temos, ao longo desse caminho, as relações de poder né, relacionais aí, na sociedade, e os saberes normatizadores que são, em cada momento, diferentes, mas que, depois do século XIX, as ciências tomam conta do espaço da deficiência. A pedagogia, a medicina, a psicologia vão passando a dizer da deficiência, a dizer como trabalhar, como fazer em relação à deficiência. E isso tem um peso na forma como a sociedade se relaciona com as pessoas com deficiência, a ideia de uma especialização, necessariamente, a ideia de que isso é coisa de gente que sabe o que fazer com esse tipo de gente, que é uma coisa que está presente até hoje, muito fortemente na nossa sociedade. Então, assim, para fazer um resuminho, a gente chegar até hoje, a gente pode, didaticamente, falar em 3 paradigmas de relação da sociedade com as pessoas com deficiência. Primeiramente, o paradigma da institucionalização, ou de segregação, quando as pessoas com deficiência eram retiradas do seu meio familiar, colocadas em instituições segregadas a título aí de proteção, de educação, de tratamento, e ali viviam. Tá? E isso é algo que foi se perpetuando aí aproximadamente até metade do século XX, e começou a haver um desmonte dessas instituições totais aí,
num caldo de cultura de discussão sobre direitos humanos e também de uma questão econômica. É caro manter esse tipo de instituição. E nós temos um capitalismo que fala que as pessoas têm que ser eficientes, as pessoas têm que ser autônomas. Né? Então, quão eficientes e quão autônomas são essas pessoas que nós estamos sustentando nesses lugares? Não são. Né? E, paralelamente a essa questão econômica, você tem todo um questionamento sobre se essas instituições fazem, de fato, o que elas se propõem fazer, que é habilitar as pessoas a conviver em sociedade, que, na verdade, o que se vira ao contrário. As pessoas estavam completamente inabilitadas a estar na sociedade por não terem vivido na sociedade ao longo do seu desenvolvimento. Né? Então, aí você cria um caldo de cultura que vai trazer para um segundo paradigma, aí, que é o paradigma de serviços ou de integração, que reza, basicamente, que as pessoas com deficiência deve ser propiciado a elas que elas se aproximem o máximo possível dos normais, que sejam dadas condições para que elas sejam o mais normais possível, e aí possam estar na sociedade. O que acontece? A responsabilidade é da pessoa, ela tem que se esforçar, aí a sociedade dá serviços para que ela se molde adequadamente para poder entrar nessa sociedade. Então, ela vai para a escola, ela vai ter tratamento de saúde, ela vai ter escola especial, claro, tratamento de saúde, ela vai ter preparação para o trabalho, um trabalho previamente escolhido para a sua condição, e assim que ela estiver pronta, de acordo com o seu esforço, posto da sua família, ela pode, então, ingressar nos espaços sociais. Né? Então, é um modelo que também está presente até hoje no nosso senso comum, na nossa visão de deficiência que a gente vê na coletividade, essa ideia de que a pessoa, algumas palavras vieram aqui bem, superação, coragem, né? Ela vai ali se tornar apta, poxa, estar na sociedade, que bacana. Né? E aí você começa a ter um questionamento sobre isso também, tanto no sentido de que, poxa, por que diabo as pessoas têm que se parecer com todas as outras pessoas? Nem sempre isso será possível. E o que é isso delas terem que se parecer e atender a determinados critérios para serem cidadãs? Né? E aí você abre espaço para o que nós temos hoje, que estamos vendo hoje, que é o paradigma da inclusão social. O que é a inclusão social? É uma ideia de que pessoas com deficiência, como quaisquer outras pessoas, têm o direito à convivência não segregada, aí ao acesso a todos os recursos e suportes sociais existentes. Né? E, para isso, como é que a gente faz? A gente tem que ter um ajuste mútuo, né, da coletividade, que se responsabiliza pelo bem-estar de todos. Então, a inclusão social, muitas vezes, a gente escuta o termo e fala assim, essa coisa, inclusão de quem? Das crianças com deficiência na escola. Inclusão de quem? Das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Inclusão social é um conceito amplo. Inclusão social quer significar que a sociedade é para todos os cidadãos, independentemente de quais as suas condições, a sociedade como um todo, ou entenda-se, nós precisamos encontrar saídas juntos para que todos possam usufruir dos recursos que os seres humanos construíram para a vida em sociedade. Né? Então, nós estamos neste momento, e se a gente for observar as palavras que vocês trouxeram aqui no início, e por isso eu pedi para vocês falarem, a gente vai ver que, quando a gente pensa em deficiência, os primeiros termos que vêm à mente, os termos que a gente traz são termos que estão vinculados a todos esses paradigmas. A gente escutou aqui cuidado, a gente escutou aqui falta de eficiência, a gente escutou desafio, a gente escutou estigma, a gente escutou inclusão, a gente escutou, me ajudem aí, o que a gente escutou mais? Mas acessibilidade. Então, a gente escutou palavras que remetem a tudo isso, porque a história é isso. A gente não se livra de uma coisa e vai uma coisinha melhor e todo mundo fica feliz. Não, história é contradição. Então, nós estamos vivendo hoje um momento em que essas coisas estão pululando todas juntas, tudo ao mesmo tempo, fazendo se tornar extremamente complexo esse processo. Né? E aí, a gente vai chegar, então, no tal do modelo médico, modelo social da deficiência. Esse... Pode, por favor? Não? Passou? Modelo médico versus modelo social, certo? Tá. Obrigada.
Então, esse prestígio que as ciências vieram tendo aí no século XIX, o positivismo, a medicina, enfim, fizeram com que a forma majoritária de se pensar a deficiência fosse o que ficou conhecido como modelo médico. O que é isso? Entender-se que a deficiência é uma condição eminentemente individual, é uma condição dada por uma configuração orgânica ou psicológica que estabelece aí uma diferença e que essa diferença é da alçada da medicina, ela é da alçada da saúde, do tratamento. É algo que eu devo diagnosticar, catalogar, tratar, cuidar, idealmente curar, para que essa pessoa fique bem de novo. Né? E isso é uma forma de abordar a deficiência que coloca todo o peso no indivíduo. Então, a deficiência é uma tragédia pessoal. Pronto. Culpa não, mas é responsabilidade, é problema da pessoa que tem, no máximo, aí da sua família, dos seus médicos. Nós não temos nada a ver com isso. Ninguém mais tem nada a ver com isso, ninguém mais pode fazer nada em relação a isso. Tá? Então, deixa pouco espaço para a gente pensar as questões sociais. Deixa pouco espaço para a gente pensar por que diabo que a pobreza, o desemprego, a falta de educação, né, a violência estão tão presentes para essas pessoas. Porque é uma questão biológica. Né? É óbvio, se elas têm essas questões, elas estarão com esses problemas. Tá? E a partir da década de 70... você tem um grande movimento nos meios acadêmicos e nos movimentos sociais da sociedade civil, de movimentos, inclusive, de pessoas com deficiência, que começaram a pulular por todos os cantos, embora essas reflexões não sejam novas. Tá? Tem um teórico do desenvolvimento da década de 30 que já falava muitas coisas que podem se aproximar do modelo social da deficiência, mas, enfim, o momento cultural onde isso pôde proliferar foi ali na década de 70, quando você tem as pessoas com deficiência, notadamente, e acadêmicos começando a questionar o modelo médico e trazendo essa questão para o que ficou conhecido como modelo social. O modelo social, então, ele vai tratar da deficiência como uma condição construída coletivamente. A deficiência é algo que foi, em inglês, disability, é uma condição construída a partir do movimento social que produz opressão para um grupo que apresenta algum tipo de lesão no corpo, algum tipo de diferença no corpo, ou no psicológico, ou no intelecto, ou cognitivo, enfim, seja o que for. Então, a deficiência passa a ser algo construído no entre. Não é meu problema. É algo do entre. Eu me torno uma pessoa com deficiência quando a minha lesão, aspas, impairment, tá? Porque não tem uma tradução perfeita para o português, quando a minha falta de visão física esbarra no que a sociedade, no que o coletivo faz com isso. E me cria barreiras ao meu desenvolvimento, e me cria barreiras à minha educação, ao meu trabalho, à minha maternidade, seja lá que papel for que eu queira desempenhar. Aí eu me torno uma pessoa com deficiência. E eu sou uma pessoa com deficiência a partir do momento em que eu me identifico com um grupo que sofre opressão pela norma. Tá? Então, a gente passa a tratar a deficiência nesse âmbito. Isso abre espaço para você discutir uma questão de identidade, uma questão identitária. Então, quem é a pessoa com deficiência? Quem assim se considera em razão de se identificar com este grupo que sofre opressão pela norma. Não é mais uma questão que o médico diz, você é uma pessoa com deficiência porque você tem um problema na sua retina. Você é uma pessoa com deficiência porque você tem uma lesão na sua vértebra XYZ e você não movimenta, sei lá, que parte do seu corpo. Não, você é uma pessoa com deficiência porque você se identifica com um grupo que sofre opressão pela norma em razão de uma diferença corporal. Tá? E isso abre espaço também para uma questão de luta política, porque agora, sim, nós estamos falando de coletividade, nós estamos falando de coisas que a gente pode mexer no coletivo, nós estamos falando de uma escolha ética. Tá? E aí você tem, então, uma série de movimentos
no sentido de movimentos de e para pessoas com deficiência, para a luta por direitos em geral, né, uma luta política por direitos, a colocação das pessoas com deficiência, a voz das pessoas com deficiência, pessoas querendo também dizer como elas irão se nomear, como elas vão se chamar. Então, muitos textos vão falar de que as pessoas com deficiência preferem manter termos do modelo médico justamente para chocar, para poder fazer uma discussão, para poder chamar a reflexão do coletivo, né? Então, como nós vamos nos identificar, nós aqui vamos dizer como é que nós vamos que direitos nós devemos exercer, que forma nós vamos ajustar isso, nós queremos participar dessa discussão. Tá? Então, a gente vai ter essa coisa da luta política. E eu encerro aqui esse primeiro trecho da nossa discussão, dizendo que é muito importante, na área da deficiência, ou em qualquer outra, mas na área da deficiência, que as ações que são desenvolvidas, seja academicamente, seja pelas instituições, como aqui o Ministério Público, ou como qualquer outro órgão, ou como uma empresa, que vá... Joia, obrigada. Que vá atuar nessa área, essas intervenções precisam passar a ser o que eu coloco como politicamente conscientes. O que significa isso? Essas intervenções, a gente tem que começar a falar abertamente sobre de que lugar político nós estamos, em que lugar político nós estamos falando quando nós fazemos as ações que nós fazemos. Qual é o compromisso político que está embutido num ciclo de debates como esse? Ou qual é o compromisso político que está embutido numa proposta educacional qualquer? Né? Porque quando a gente fala assim, não tenho nenhuma questão política. Quando a gente se isenta de dizer que nós temos um posicionamento político, nós temos também um posicionamento político. E, no caso da deficiência, isentar-se ou não explicitar isso, muitas vezes significa que nós estamos fazendo ações que se coadunam com este modelo excludente que vem até aqui, em que nós não estamos pensando sobre ele, ou que nós não estamos nos afastando de um modelo exclusivamente médico. Eu quero fazer uma ressalva aqui de que, quando a gente fala do modelo médico nesses termos, a gente não quer dizer que a medicalização seja ruim. A medicalização permitiu aí uma série de ganhos de qualidade de vida, criação de tratamentos específicos de saúde, criação de equipamentos que permitem aí uma maior autonomia, enfim, seja lá o que for. Mas nós estamos falando do que essa exclusividade promove em termos de exclusão social. Tá? Então, o que a gente vê muitas vezes trabalhos acadêmicos, nós vemos muitas vezes iniciativas na área da deficiência que têm uma ótima, linda, maravilhosa, boa intenção, mas aquele ditado, né, com a licença, né, a palavra, né, assim, de boa intenção, né, o inferno está cheio. Mas o que nós queremos dizer com isso? Mais do que uma boa intenção, porque quando nós falamos, que legal, tem uma boa intenção, muitas vezes significa que a gente está naquele mesmo caminho de antes. Não, vamos cuidar, poxa vida, nós estamos fazendo aqui o nosso melhor, poxa, a caridade aqui com as pessoas que não têm essa possibilidade. Isso é ótimo também, mas não pode, num momento em que nós estamos tratando de luta por direitos, que nós estamos tratando de luta política, falando de um modelo social de deficiência, a gente se ater nas nossas ações, nos nossos eventos, nos nossos debates, nas nossas políticas públicas, a esse tipo de posicionamento, porque aí nós estamos indo na contramão do que as pessoas com deficiência, que se empoderaram o suficiente para isso, porque tiveram oportunidades para tal, estão dizendo, né, nós precisamos estar num outro momento. Tá? Então, eu vou encerrar essa minha fala inicial, só deixando essa reflexão sobre a necessidade de que a gente passe a se pensar politicamente o que nós estamos fazendo na área da deficiência. Tá? Obrigada, gente.